E vamos pedir que o Senhor abençoe também agora a sua palavra. Hebreus 13, nós lemos a partir do versículo 7. Hebreus 13, a partir do 7. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Temos um altar, do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ele fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. É com insistência que vos exorto para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pai, abençoe a tua palavra para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Em que mundo você vive? Que mundo você vive? Pergunto porque todo mundo vive em pelo menos dois mundos. O mundo do lado de dentro e o mundo do lado de fora. O mundo do lado de fora é esse mundo que nos é comum. A gente hoje compartilha esse ambiente de culto, essa capela, ouvimos as mesmas músicas, entoamos os mesmos louvores, vemos as mesmas pessoas. Esse é o nosso mundo do lado de fora. Mundo esse que nos é comum. Porém, ao mesmo tempo que compartilhamos esse mundo comum, o mundo externo, o mundo do lado de fora, cada um aqui também está vivendo no seu mundo do lado de dentro, que é o mundo dos pensamentos, o mundo das ideias, o mundo das vontades, o mundo dos desejos. Esse mundo que podemos chamar de eu, de mente, de espírito ou simplesmente de coração,
Mundo este que faz a gente enxergar de forma diferente o mundo do lado de fora, porque a gente enxerga de acordo com aquilo que a gente aprendeu ser certo ou errado, a gente enxerga de acordo com aquilo que pensamos ser certo ou errado, de acordo com aquilo que nós desejamos, de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com os nossos valores. É um mundo que determina muito o que acontece do lado de fora, mas nem sempre bate com aquilo que de fato acontece do lado de fora. Por exemplo, tem vezes que o mundo do lado de fora está em festa, mas o mundo do lado de dentro está em luto. Tem vezes que você está assim, e você olha para o lado de fora, pelas janelas dos seus olhos, as janelas do corpo, que são os olhos, e você vê um dia ensolarado. Mas por dentro está nublado. Já passou por isso? Você está num ambiente maravilhoso, mas por dentro você está triste. Nem sempre o mundo do lado de fora é igual ao mundo do lado de dentro. Por isso que muitas vezes o mundo do lado de fora é todo colorido, mas dependendo do que você está vivendo, você enxerga tudo preto e branco. Sem graça. Pessoas que experimentam a depressão sabem o que é isso. Olhar para o lado de fora e ver o mundo cinza. Então a minha pergunta hoje é: como está aí o seu mundo do lado de dentro? Como está aí o teu coração? O que você precisa aprender a respeito desse mundo do lado de dentro que interfere tanto na sua vida do lado de fora? Então, a primeira verdade que eu vejo aqui, nesse último capítulo de Hebreus, é que você deve cuidar muito do que está aí do lado de dentro. Do que você deixa, inclusive, entrar, porque esse seu lado de dentro vai determinar muita coisa na sua vida do lado de fora. Interessante que o versículo de número 7 é dito assim: lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da fé, da vida. Imitai-lhes a fé. Ele diz para a gente observar o que está do lado de fora, que foi o resultado da vida, mas para imitar o que estava do lado de dentro, a fé. Por exemplo, eu ontem recebi com muito pesar a notícia do falecimento do pastor Russell Shedd, que foi um pregador da palavra, um teólogo, fundador das edições Vida Nova. E eu algumas vezes liguei para ele. E o que mais me chamava a atenção assim quando eu ligava para ele é que a maioria das vezes ele não estava. Era a esposa que atendia e me dizia que ele não estava porque estava viajando para fazer uma conferência, para pregar. Isso com mais de 80 anos. E isso me admirava e me inspirava porque eu não sei se é porque dia de aniversário a gente faz uma reflexão da idade da vida. E aí eu penso assim que eu gostaria muito de envelhecer do mesmo jeito. Ficar idoso e pregando a palavra. Então, eu quero imitar isso. Quero ter do lado de fora da minha vida
e esse resultado. Mas o autor aqui está me dizendo assim, se você quer isso do lado de fora, você precisa imitar primeiro o que estava do lado de dentro. Porque fé, inclusive, no Novo Testamento é sinônimo de fidelidade. Imitar-lhes a fidelidade. Então, se está aqui dentro, vai produzir fruto do lado de fora. Uma segunda verdade a respeito de lado de dentro, lado de fora, mundo interior, mundo exterior, coração, vida, é que se esse coração que você carrega aí dentro do peito determina tanto a sua vida, inclusive a Bíblia diz assim, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então você tem que cuidar muito bem dele. Talvez mais do que você se preocupa e cuida do corpo. Porque ele vai dizer assim, versículo de número 9, não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Então Jesus já disse isso uma vez, porque os judeus, eles tinham assim... Eu sei que você se preocupa com comida, porque você sabe que o que entra no corpo engorda. Faz mal, faz bem, aumenta o colesterol, dá diabetes. Então essa é a nossa preocupação hoje. Mas a preocupação do povo desse tempo aqui com comida era o seguinte, dependendo da comida que eu como, eu posso ficar puro ou impuro diante de Deus. Os judeus, inclusive, lá por causa do Levíticos 11, tinham uma lista de alimentos que podia comer e que não podia comer. Aí chega Jesus e diz assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra no ventre e depois é expelido fora, mas o que contamina o homem é o que está no coração. Porque é do coração que saem os maus pensamentos, é do coração que saem os homicídios, é do coração que saem os adultérios, é do coração que saem todas essas coisas. Inclusive eu lembro de um livro que eu li quando eu era junior, quase assim um adolescente. O livro eu não lembro muito bem qual era o título, mas era alguma coisa relacionada com o coração. E aí o coração assim, cheio de sapo, de cobra, de porco. E aí ao decorrer do livro Jesus ia entrando e o porco ia saindo, a cobra, o sapo, até que ficava só Jesus no seu trono reinando. E aí, se é isso mesmo, se o coração é essa coisa que determina a nossa vida, e é ele que determina se a gente vai fazer o que é bom, se a gente vai fazer o que é mal, eu acho que você deve continuar preocupado com a saúde do seu corpo, mas sem se esquecer do teu coração. Não descuidar com a beleza exterior, mas se preocupar com o que está sendo cultivado aqui dentro. E eu queria te dar 2 conselhos. Primeiro, toma cuidado para o seu coração não se encher de mal. Quando Ananias e Safira decidiram mentir a respeito de uma venda de casa que eles fizeram depois de uma doação que eles queriam entregar à igreja, aos apóstolos, o Pedro disse assim, olhando para Ananias, Ananias, por que você deixou o diabo encher o teu coração? Por que você deixou o diabo encher o teu coração? Por quê?
Quando eu li essa passagem, eu falei, que coisa maravilhosa. Quer dizer que eu tenho o poder e o dever de não deixar o diabo encher o meu coração. Porque ele vai querer encher o meu coração. Ele vai querer encher o meu coração com aquilo que é dele. Com esses sapos, com essas cobras. É meu dever não deixar ele encher o meu coração. Então posso te dar uma dica? Não fica aí brincando, cultivando raivinha de irmão, mau pensamento. Veio um mau pensamento, enxota. Manda embora. Veio o sentimento que você identifica, isso não é de Deus, mas não é nem para pensar. Não é nem para considerar. É repreender na hora, em nome de Jesus. Aqui você não fica, aqui você não entra, vai embora, enviado do mal, mensageiro de Satanás. É como um pastor meu dizia, a gente não pode impedir que as aves voem sobre a cabeça, mas a gente pode impedir que elas pousem e façam ninhos. Então não brinca com isso. Porque o que for semeado no seu coração vai dar fruto, cedo ou tarde. Segundo, quero te dar uma outra dica para você cuidar melhor aí do seu coração. Faça assim um dia de jejum. Não estou falando jejum de comida, não. Se quiser fazer o de comida, vai ser melhor ainda. Mas eu estou falando, faça assim um jejum, sabe do quê? Faça assim um jejum de WhatsApp. Falando sério, você está rindo, eu estou falando sério. Faz assim um jejum de Facebook. Faz assim um jejum de e-mail. Faz um jejum de celular. Pega um dia e fala, hoje eu não vejo WhatsApp, hoje eu não vejo Facebook, hoje eu não vejo e-mail, hoje eu não atendo celular. Pastor, mas se alguém me ligar... Não, se você tem mais de 35, você viveu mais da metade da sua vida sem celular e não morreu. E te digo mais, viu? Se tiver que vier uma má notícia para você, vai vir com celular ou sem. Vai chegar, você não vai morrer, pode ter certeza. Esse celular não é um membro, como que se chama? Que faz um implante, se torna tipo uma próstata, sei lá como é que chama. Uma prótese. Não é uma prótese do corpo, não. Você pode viver sem, pelo menos um dia. Você vai ficar mais em paz e deixar os outros em paz também. Então faça isso, irmão, em nome de Jesus, para o bem da sua alma, para o bem do seu coração, faça isso. E vai ouvir Moisés, vai ouvir Salomão, vai ouvir Davi, vai ouvir Jesus, vai ouvir Deus. Deus vai falar com você. Vai fazer uma limpeza na alma. Igual uma pessoa disse uma vez assim, meu coração, e hoje a gente falou muito de coração no culto, né? Nos louvores. Teve um irmão que disse assim uma vez, o meu coração é igual palha, que com a mínima faísca incendeia. Por isso eu tenho que deixá-lo sempre umedecido com a palavra de Deus. E é o que o salmista uma vez disse. Guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E terceiro, porque é aquilo que está no seu coração que vai te ajudar a vencer ou não o que está do lado de fora. Porque, irmãos, o problema não é ter luta, viu?
Luta você sempre vai ter. Luta você sempre vai ter. Entra ano, sai ano, vai ter luta. Luta faz parte da vida. O problema é quando as lutas que estão do lado de fora são maiores do que as forças que estão do lado de dentro. O problema não é ter tribulação. Vida tem tribulação. Só não vai mais ter tribulação quando você estiver com o Senhor, na glória, que não tem mais pranto, não tem mais choro. E Ele vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Enquanto estivermos nesse mundo aqui, é o mundo de lágrimas, é o mundo de aflições, tem tribulação. Então, o grande problema não é ter tribulação. O grande problema é quando a tribulação do lado de fora está maior do que a serenidade, do que a paz do lado de dentro. O problema não é ter problema. Lembra do hino? Problema sempre encontrarás para resolver. O problema é quando os problemas do lado de fora superam a sabedoria, o discernimento, o bom senso do lado de dentro. Aí a gente se afoba, a gente se desespera, quer sair resolvendo tudo. E aí o que acontece? O que a gente faz? Resolve um problema e cria dois. Cria outro maior. E isso se resolve aquele outro. Então, o que fez Jesus enfrentar tudo o que ele enfrentou do lado de fora? Porque o autor vai dizer aqui depois que Jesus sofreu para santificar o povo do lado de fora e que isso foi uma grande afronta, foi uma grande vergonha, foi um grande sofrimento. Verso 12, por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ele fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu, porque as crucificações eram feitas fora da cidade. E isso tem também uma conotação teológica, porque os sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento, de cordeiros, eram feitos fora do arraial, do acampamento. E esses cordeiros simbolizavam o Messias que ia vir para remir o povo dos seus pecados. Mas não era só cordeiro que era sacrificado do lado de fora, não. Os piores criminosos, aqueles que tinham recebido pena capital, eram apedrejados também do lado de fora. Então Jesus foi levar esse opróbrio nosso, esse opróbrio de gente criminosa, pecadora. E aí, por isso ele passou toda a vergonha que ele passou, que ele sofreu. Aí você já parou para pensar nessa vergonha ou não? Você já parou para pensar na afronta, na vergonha, que alguém te pegar e te pregar num pedaço de pau? Te crucificar vivo? Pregar um ser humano, pegar assim uma cruz de madeira, pegar um ser humano vivo? Você já parou para pensar o que é isso? Pegar um ser humano vivo e pegar um madeiro e com prego enferrujado e sei lá o quê, e crucificar como se fosse um nada, pregar, vou te pregar aqui, ó. Já passou pela sua cabeça o que foi esse negócio? A dor, a afronta, a vergonha. E está dizendo aqui que ele fez isso por nós. Por mim, por você. O que fez ele aguentar tudo isso que estava acontecendo do lado de fora, senão aquela oração: não seja feita a minha, mas a tua vontade.
e a força que recebeu depois do anjo que o consolava, enviado pelo seu próprio Pai. O que fez ele vencer o que estava do lado de fora foi o que ele recebeu do Pai do lado de dentro. Então eu aprendi uma oração, onde eu li no livro. Dizia assim, dizia o autor, que é a oração mais sábia que alguém pode fazer. Dizia assim: Senhor, me dá coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas. Tranquilidade para aceitar as que não podem ser mudadas. E discernimento, sabedoria, para discernir entre as duas. Rubem Alves. Mas se você preferir Paulo, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, pela oração, súplica e ações de graças, fazei os teus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Então, está muito pesado do lado de fora? Então entrega a Deus. Coloca para Deus. Lançai sobre Ele toda a tua ansiedade. E aí vem a paz, que excede todo entendimento, e vai guardar o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus, para você não sair aí igual doido, acabando com tudo. Agora, a nossa fé não é uma fé assim, intimista. Tipo, só o meu coração. Só as minhas dores. Ai, as minhas feridas interiores. Ok. Que o Senhor coloque o bálsamo e te cure. Mas a nossa fé também é uma fé responsável para com o coração do outro. A gente não é só responsável pelo que é semeado no nosso coração, mas a gente também é responsável pelo que a gente semeia com palavras, com atitudes, positivas ou negativas, no coração do outro. Coração do seu filho, coração do seu marido, coração da sua esposa. Porque olha aqui, diz a respeito dos líderes, versículo 17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para o que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Está falando de líder, mas pode ser qualquer pessoa. Porque se a nossa atitude, a nossa fala, o nosso comportamento fizer o outro gemer, isso ele está dizendo aqui que não vai ser proveitoso para ninguém. Porque aquilo que você plantar no coração do outro, uma hora vai dar fruto. E quem vai colher é você. Já viu aí as histórias de bullying? Que uma criança fica recebendo afronta, fica recebendo humilhação, recebendo. Uma hora isso aqui vem para fora. Então, uma pergunta importante que eu faço para mim e que eu acho que você deve fazer para você também. O que eu
com as minhas palavras, com as minhas atitudes, estou semeando no coração do outro. Estava pregando semana passada numa igreja, e o pastor me mostrando o filho dele, né? Orgulhoso, o filho estava fazendo aniversário, o pastor me dizendo assim, 15 anos, já leu 20 vezes a Bíblia. Orgulho de pastor, né? Aí ele falou assim uma frase, olha, o que você plantar na infância, na vida do seu filho, você vai colher na adolescência. Então, se você não plantou, comece a plantar. E aí me fez lembrar o que o Paulo diz em Gálatas capítulo 6. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Pastor, eu já ensinei 10 vezes a esse menino. Ensine a 11ª, com amor, com graça. Pastor, eu já tratei o meu marido 100 vezes, perdoei 100 vezes, perdoe as sei lá quantas, 100 mais uma. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. A seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Então vai plantar. Vai plantar coisa boa. Primeiro você recebe de Deus coisa boa. Depois você sai plantando coisa boa. Para colher o que é bom. Porque se eu não plantar amor no coração da minha esposa, por exemplo, por que eu vou esperar colher amor? A gente colhe o que planta. Não é verdade? E com você também. Agora, irmãos, esse negócio de coração não é uma coisa assim só de, eu quero e então eu vou conseguir. Quem aqui já um dia começou ano novo? Esse ano eu vou ser disciplinado. Aí começa lá uma disciplina, seja lá do que for. De dieta, de ler Bíblia, de orar. Aí vai a primeira semana vai. Aí a segunda já, a terceira já está pedindo perdão, a quarta vai. Então é igual o Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, não faço. Porque esse coração aqui, irmãos, ele não é fácil de ser dobrado, não. A gente é gente difícil. A gente é gente complicada. A gente é muito complicado. Tem hora que a gente não aguenta nem a gente mesmo. De tão complicado que a gente é. Só Deus para aguentar a gente, irmão. Só Deus para fazer da gente a igreja dele. Só o Senhor Jesus com o Espírito Santo e o vínculo da paz. Então é uma coisa, não só assim de eu falar, não, a partir de hoje eu vou fazer. Não, a partir de hoje eu vou querer. Não é só isso. É assim, a gente não pode fazer nada se de Deus não receber primeiro. A gente não tem nada para dar se de Deus não receber. O próprio Jesus falava isso, olha, eu não falo nada por mim mesmo, eu só falo o que eu ouço do meu Pai. Eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazendo. E aí ele vai dizer aqui no versículo de número 20, ou melhor, primeiro ele vai falar que ele tem uma boa consciência, e porque ele deseja, então, se portar corretamente em tudo, versículo de número 18, mas ele fala uma coisa que deve ser a razão de tudo isso, versículo 20. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe entre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos
aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. E esse aperfeiçoe aqui em nós tem o sentido assim. É como se Deus viesse ao coração, e de fato Ele vem, porque Jesus disse assim, que Ele e o Pai dele ia fazer morada no nosso coração. Então, quando o Pai e o Filho chegam no coração por meio do Espírito, Ele vê assim uma casa bagunçada. Ele vê sujeira debaixo do tapete, vê móvel quebrado, perna da cama que quebrou, coloca lá uma latinha para as coisas assim. E aí ele começa a arrumar. Vamos consertar essa cama aqui. Joga fora essa latinha. Você não precisa ficar escondendo nada de mim, não. Sujeira debaixo do tapete, não precisa fazer isso, não. Vamos pegar uma vassoura, vamos limpar isso. Vamos lavar. Vamos pintar essas paredes. Não, melhor, está cheia de mofo. Vamos rebocar primeiro, passar uma massa nova, pintar tudo. E aí a Bíblia diz que a casa fica limpa e adornada. Então ele trabalha assim na raiz, que está lá do lado de dentro, para vir o fruto do lado de fora. Interessante. Que graça maravilhosa é essa? Capaz de transformar a gente tão difícil igual a gente tão orgulhosa, em gente que sabe pedir perdão. Gente que sabe reconhecer que errou. Porque quando a Bíblia diz para a gente ser irrepreensível, ela não está dizendo que a gente não vai errar, mas que a gente vai fazer o que é certo até quando a gente errar. E o que é certo quando a gente erra, se não reconhecer que errou e pedir perdão. Não é? Então ele trabalha no coração para nos salvar e nos tornar instrumentos da sua salvação. Igual a história que a Tati me contou esses dias, de uma menina, de uma mulher, que foi abusada na infância, e aí com 10 anos ela sobe assim, numa goiabeira, porque não aguentava mais o estrago que aquilo fez no coração dela, no mundo interior dela, para se matar. E aí diz o testemunho que ela, quando estava lá em cima, que Jesus veio. E que Jesus falou com ela. E que Jesus a abraçou. E ela não se matou. Ela cresceu. E hoje ela trabalha em prol de moças, de meninas que passam pela mesma coisa. Inclusive adotou uma. Então o copo que Jesus limpa, ele enche. E sabe por que ele enche? Para dar água viva para muita gente. Não foi isso que ele disse? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele nos salva não só para nos deixar salvos. Ele nos cura não só para nos deixar curados. Ele nos abençoa não para nos deixar apenas abençoados, mas Ele nos cura, Ele nos salva, Ele nos abençoa para fazer de nós, no mundo do lado de fora, instrumentos da sua cura, da sua bênção e da sua salvação. Por isso, sabe que a minha oração, irmãos,
Que Deus trabalhe no nosso coração. Trabalhe no seu coração, trabalhe no meu coração. Que Ele olhe para o nosso coração e diga assim: haja luz. Que Ele venha com a sua paz. E aí o que vai acontecer do lado de fora aqui entre nós é só resultado do que Ele está fazendo do lado de dentro. E que aí quando a gente sair por essa porta aqui, ó, se cumpre em nós aquilo que Ele predestinou para nós sermos as suas testemunhas. Testemunha da sua graça, do seu perdão e da sua salvação. Porque Ele nos fez no mundo do lado de fora, depois de tudo que fez no nosso mundo do lado de dentro, sal da terra, luz do mundo. Que Deus nos abençoe.